Olá, boa tarde, boa noite ou bom dia, dependendo do horário que você esteja tendo essa oportunidade de assistir a esse vídeo. E hoje eu vou trazer um assunto bem interessante, que é o ciclo de vida das organizações. Primeiramente, gostaria de desejar uma ótima saúde a todos, espero que estejam se cuidando, desfrutando de excelente saúde, assim como seus familiares. Saúde é o tema assim essencial, né, num ciclo de vida de qualquer organismo vivo, e uma organização também formada por inúmeras pessoas e depende, tem como um ponto central a sua, se ela vai crescer saudável, se vai se manter saudável, né? Diferente de uma pessoa, uma organização, ela pode continuar, né, por muito tempo, né, se mantendo na sua plenitude. Eu gostaria de então estar comentando, entrando nessa parte do ciclo de vida das organizações. Vamos lá. Esse daqui é um diagrama que ele é bem interessante, esse slide. Ele tem várias informações aqui. Vamos começar vendo que existem nomes, né, para cada um dos estágios apresentados: namoro, infância, toca-toca, adolescência, plenitude, estabilidade, aristocracia, aristocracia decadente, burocracia e morte. São os estágios que uma empresa ou uma organização passam. Eles são previsíveis, cada um deles tem os seus problemas normais e tem problemas anormais também, que não sendo tratados vão virar uma crise em algum momento, né, no seu ciclo de vida. Observem aqui que a plenitude é o ponto, né, que toda organização busca chegar. É o ponto mais saudável. Embora a estabilidade esteja aqui no topo, a estabilidade é muito difícil de se manter. Por quê? Porque o que acontece depois da estabilidade? É o declínio, né? Então, para estar aqui, né, na estabilidade, o esforço é sempre estar trazendo, não deixando envelhecer, retornando aqui para a plenitude. E a plenitude vai estar buscando sempre o seu crescimento. Então, essa faixa aqui é a faixa onde a empresa está mais saudável. Observem que tem essas letrinhas, P, A, E, I, né, em toda uma dessas fases. Essas letrinhas, elas representam o P, né, que nós comumente falamos de produzir, é o prover, né, é o atender o propósito, né, para que existe essa organização, né? Ela, então, prover as necessidades de quem? Quem são os seus clientes? E ela cumprir a sua função como organização. Então, esse todos os demais são para atender esse P, que é o propósito. Assim como uma cadeira, né, ela é feita para que a gente possa sentar, né, ou uma caneta para escrever, né, ou um copo para tomar, um copo de água, né, ou né, matar a sede, assim, ou a sua uma organização, ela tem um propósito também. Qual é o propósito da minha organização, né? Então, tá vendo que o P está maiúsculo? Observe que na fase do namoro o P era pequeno ainda. Né? Por quê? Porque ainda o que estava sobressaindo, mais importante, é chamado de E, que é o papel empreendedor. Né? É o desejo de realizar esse P, né? É o desejo de fazer acontecer, né? Nascer a organização e fazer com que ela venha cumprir, né, o seu propósito. Mas nesse início é chamado de fase namoro porque a organização ainda não existe. Ela precisa ter algum tipo de controle e integração, que são essas duas outras letrinhas. O A significa administrar, está preocupado com como vai ser feito. O P com o que vai ser feito. O E está preocupado com o porquê
e o quando. E o I é o integrar, né? Que é o propósito, é o espírito que nos mantém integrado. Né? A princípio, o fundador pode estar sozinho ou pode estar com mais alguém, mas esse E é o que vai predominar. Se conseguir avançar, né, se conseguir realmente estar comprometido, porque existem todos os problemas naturais da fase do namoro. Puxa, será que vai dar certo? Existem riscos, incertezas, né? Mas eu sinto que é, se eu criar essa organização, ela vai contribuir, vai ser muito positiva. Então, eu levo adiante e em algum momento ela nasce, assume seu compromisso, e aí o que surge? O P, né? Seria uma startup. Agora temos que trabalhar para fazer acontecer, né? O E, tá vendo que ele diminui. Por que ele diminui? Porque o E ele está voltado muito, esse lado de empreender, em estar buscando novas ideias, e essas mudanças agora não vão ser saudáveis, né? Nesse momento ela tem que cumprir o seu papel inicial, e o P que tem que sobressair aqui. O P vai colocar, vai testar, né? Vai fazer com que eu consiga me integrar com o cliente, com mais um cliente, e assim por diante, a ponto de, em algum momento, eu já estar com a minha organização ou minha empresa conhecida, né? E o E volta. E observem que quando o empreendedor volta, né, ele não sai mais. O E maiúsculo aqui, ele continua existindo, né, porque a estabilidade, o que aconteceu que ela ficou estável? O E diminuiu. Mas ela continua com o PA forte, ela continua integrada com o mercado. Então, toda essa fase aqui, que a gente chama de crescimento, né, ela está integrada externamente, está integrada com o mercado, está integrada com os clientes, né, está atendendo, né, assim, o seu propósito, a sua função. Então aqui está muito ligado, ela está conseguindo atender sua função. O E, a partir do momento que o E desaparece, é quando eu paro de pensar no futuro. Né? Como o, toda a sociedade, todo mundo, né, o que está sempre ocorrendo são as mudanças. O que acontece se eu parar de olhar para frente? Né? Se eu parar de olhar para frente, eu não vou pensar qual o P do amanhã, o que eu vou continuar atendendo numa sociedade que está em constante mudança. Né? Então, por isso que a diminuição do E é algo perigoso, porque em algum momento a organização cai na aristocracia. O que é aristocracia? Imagine que, olha, verifiquem que o P aqui diminuiu. O propósito dela já não está mais sendo cumprido, né, satisfatoriamente. Por que não está sendo? Porque ela não está mais conseguindo estar integrada externamente. Né? Não estão mais interessados, né, naquilo que essa organização se propõe. Mas o A, que é o administrar, é o como estão feitos, é a organização, ela está super bem, né, administrada, porque desde que o A entrou, né, o A maiúsculo aqui, que foi num período de adolescência, que inclusive é um momento de muita turbulência quando ele cresce, porque os controles, né, necessários, né, os processos que vão sendo criados para que a organização possa viver, né, avançar independente de seu fundador, né, independente das pessoas que o criaram, são necessários. Mas o E não pode cair. O E, né, é o espírito empreendedor. E quando o espírito empreendedor, né, ele busca por mudanças, o A, né, que está buscando em sistematizar, organizar, ele cria um conflito, né, que é um conflito inevitável, um conflito, né, de, puxa, temos que diminuir um pouco as mudanças, senão eu não vou conseguir organizar aqui. Né? Mas até então o A era pequenininho. A partir do momento que começam a ter controles, o próprio grupo, a própria organização aqui começam a ter estrutura, o próprio, ao aumentar a estrutura. Aqui não tinha estrutura, na startup, na infância não tinha estrutura e nem deveria ter, porque iria
congelar, né? Aqui deveria deixar fluir mesmo, e mesmo no toca-toca, na fase inicial. Mas a partir do momento que o toca-toca, eu estou fazendo muitos negócios, ou estou atendendo muita gente, né? Eu estou muito integrado, mas estou sem controles, a organização está vulnerável, né? Os controles podem estar ainda, né, no bolso de algumas pessoas ou do próprio fundador, né, sobre a sua empresa, né? Então, como institucionalizar administrativamente a empresa? É quando entram os controles. Mas os controles colocam algumas limitações ou desaceleram o P aqui, e por isso que ele é difícil de estar entrando, né? Talvez no início aqui o E diminua só um pouquinho para que o P continue, né? Mas o E não pode cair, o E tem que estar depois alto para não envelhecer, né? Assim, ou precocemente, né? E continuar olhando para frente, né? Revendo cenários futuros, seja político, econômico, em termos de tecnologia, em todos os aspectos, né? Para vendo, puxa, o que eu estou atendendo hoje, eu consigo atender? Será que as necessidades de amanhã são as mesmas de hoje? Será que tem necessidades, né, que estou deixando de atender e poderia estar atendendo, né? Será que tem algo que eu tenha capacidade e conhecimento para fazer, mas hoje ainda não criei esse mercado, né? Eu não chamei atenção. Por exemplo, vamos pegar na época do iPhone, né? Então, muita gente talvez nem imaginasse, né, ou desejasse, ou visse a necessidade de um iPhone, de um smartphone, né? Talvez naquela época as pessoas estivessem buscando mais laptops, né, mais tablets, né? Mas de repente vem a proposta do iPhone, dos smartphones, então cria um novo mercado. Então, ao invés da empresa, né, atender, não, vamos criar mais laptops, notebooks, não, vamos criar, né, e mostrar, né, podemos atender uma necessidade que nem sabiam que existiam, né, muitas das pessoas nem sabiam que necessitavam daquilo, né? Bom, de qualquer forma, voltando aqui para a aristocracia está vivendo da glória do passado. No passado ela estava integrada, né? A organização cresceu, a empresa cresceu, tem dinheiro. E enquanto tem dinheiro, ela vive na aristocracia, né? Não muito integrada, não muito atendendo o seu propósito. O E também tímido aqui, um lado empreendedor tímido, mas administrando. Então ela está muito preocupada e integrada, porque como eu falei que o A e o E, existe um conflito natural entre eles, quando o E diminui, né? Então o I, que é o integrado, né, ele cria uma aparência que está todo mundo integrado, está todo mundo unido dentro da empresa, dentro de uma organização. E só que isso é só enquanto a organização ainda tem, né, algum dinheiro, né, para se manter, né? E aí, em algum momento, perdendo esse E aqui totalmente, ela entra na aristocracia decadente, que é chamado de caça às bruxas. Começam a se procurar os culpados. Poxa, mas o que aconteceu, né? Aqui buscam, né, trocar o presidente, né, o líder, o CEO, né? Mas não é o que adianta. Aqui sim, aqui nós vamos ver que inclusive o estilo de liderança ele muda de estágio em estágio, né? Mas aqui ela tem que retornar para o seu propósito, né? Ou voltar a se integrar externamente, né? Bom, aqui tem dois caminhos. Ou ela consegue resgatar, né, e fazer esse esforço, né, para que volte para a plenitude, ou ela vai morrer. Ou então vai ficar num nível aqui intermediário que é chamado de burocracia. Que vejam, só tem o A, não tem o P, não tem o E, não tem O. Ou seja, não está produzindo, não está atendendo as necessidades dos seus clientes, não está pensando no futuro, não está integrada, ela só está sobrevivendo. Por quê? Ela está sendo entubada por alguma mantenedora, né? E quem passa a ser o cliente de uma organização que é entubada pela sua mantenedora? O cliente pode ser a mantenedora, porque é quem sustenta a empresa, quem está mantendo. Então,
Por isso que a sociedade que depende dela nunca é bem atendido, porque não estão olhando para o cliente final, estão olhando, né? E por isso que aqui a hierarquia também acaba sendo muito forte. Todo esse lado direito, né, da parte do envelhecimento, ele está preocupado mais com a forma, né? Inclusive, em certas empresas, até com o estilo, com a cor do paletó, né? O paletó escuro, né? Ah, se for com paletó bege claro, cinza claro, já sai fora do padrão. Então existe uma preocupação muito forte com a forma como as coisas são feitas. No lado do crescimento, não, está preocupado com a função. Se a gente pensar no lado do crescimento, como está preocupado em ela ser funcional, atender aquele propósito que ela, né, para que ela nasceu, né, tudo é permitido. Tudo é permitido, a não ser que seja expressamente proibido, né, em nas regras que foram criadas lá. Mas se não, eu vou fazer. Não está escrito que eu não posso fazer, eu vou fazer, né? Agora, quando ela está no lado do envelhecimento, tudo, né, tudo é proibido, né? Repetindo, só para rever. Quando ela está no crescimento, tudo é permitido, a não ser que ela esteja assim, que esteja expressamente proibindo, né, aquilo que ela se propõe a fazer. No lado do envelhecimento, tudo é proibido, a não ser que esteja escrito que pode ser feito aquilo, né? Então, olha só como ingesta toda uma organização. Até, né, a formalidade, ela ingesta, né, porque o excesso de controle, falando em flexibilidade e controle, que foi o mito gerencial 15, que eu me lembro que eu coloquei, flexibilidade e controle. Na plenitude, a organização ela encontra um ponto, né, de equilíbrio entre a flexibilidade e o controle. No crescimento, ela tem muita flexibilidade. É como um bebê que consegue colocar o pé na cabeça, né? Mas conforme o bebê vai crescendo, né, vai se tornando jovem, adulto já não consegue fazer isso. Vai perdendo a sua flexibilidade, mas vai ganhando controle para fazer muitas coisas. Agora, quando passa da plenitude, o controle ele se sobressai, a flexibilidade cai, né? Mas em algum momento o controle vai, né, com a morte de uma organização, de uma empresa, aí acabou tudo, né? Mas não precisa chegar a isso. Como fazer para que na plenitude, né, entre essa faixa de plenitude e estabilidade, a organização não envelheça? Aqui, pegando uma nova curva criança, ou seja, iniciando, pegando novos desafios. Por isso que o E é importante. Está sempre olhando para frente, né? Sempre olhando, né, e avançando, né, para evitar isso. Bom, o que acontece uma organização na aristocracia? Ela tem dinheiro, mas não está mais integrada externamente. Não tem mais os clientes. O que ela faz geralmente? Ela busca comprar organizações toca-toca. Organizações toca-toca, elas estão super integradas com os clientes. Ela tem muita procura, só que ela tem pouco controle. E o que acontece com uma empresa na aristocracia compra uma empresa no toca-toca? Né? Ela acaba sufocando a empresa no toca-toca com todo o seu, com seu excesso de controles, né? E também porque o interesse é diferente. Qual é o interesse de uma aristocracia? É o lucro, é continuar ganhando, é o lucro. Desde a plenitude, inclusive, é o lucro. Mas no toca-toca, o objetivo não é o lucro, né? No toca-toca, o objetivo é o market share, o quanto ela está ganhando de mercado, né? Ela vai se preocupar com o lucro a hora que ela estiver organizada, bem administrada, produzindo, né, conseguindo passar da fase de adolescência, né, que é difícil por causa do conflito entre o lado que está administrando, né, evitando mudanças e organizando, e o lado empreendedor que está buscando ainda mudanças. E o que faz essa adolescência, né, conseguir passar para a plenitude? Né? Porque se não houver aqui um entendimento entre o A e o E, o que acontece? Se o E se sentir sufocado, porque as ideias dele, puxa, eu estou propondo isso, estou propondo aquilo, eu estou vendo isso e não está, o E
pode ocorrer um divórcio, e geralmente o E pode sair, né? Ou pode ser retirado. Né? Vamos pensar também no caso do Steve Jobs, na história da empresa dele. Mas o E acaba saindo, né, da empresa. E quando o E sai da empresa ou da organização, ela avança, ela perde o E. Inicialmente ela parece estar integrada, mas parou de olhar para o futuro. Quando ela para de olhar para o futuro, ela começa a ter um envelhecimento precoce. Né? Então, mas qual é o ponto principal aqui para que esse conflito? Porque a ideia não é retirar o conflito, mas tornar o conflito saudável. A base do conflito, né, a base para resolver essa questão, para que o conflito seja, né, construtivo, é o respeito e a confiança mútua. O respeito que é eu assim, buscar aprender com o outro, com o ponto de vista do outro, né, com a posição do outro, ouvir, entender que o outro é diferente. Ele tem todo o direito de pensar diferente. E eu posso aprender com ele. Né? Num dos livros do Dr. Adizes, ele cita assim, quando nós falamos, você não pode pensar assim. É como se eu estivesse indo com a minha força aérea, né, e bombardeando onde ele é soberano. Ele é soberano nos pensamentos dele, assim como eu sou nos meus. Então, cada um pode ter os seus pensamentos, seus pontos de vista diferentes. Então, o respeito está nessa relação de aprendizagem, né? Bom, deixa eu ouvir, deixa eu aprender, né, com o outro. Né? E a confiança parte de que nós estamos ambos com o mesmo propósito. Ambos temos a mesma intenção, né? Estamos com o mesmo espírito de nos unirmos, assim, né, para realizar, né, que a organização atenda o seu propósito. Então, se tem essa base de respeito e confiança mútua, e no vídeo que eu passei o link para você sobre o segredo do sucesso, o Dr. Adizes até aborda sobre essa questão do respeito e da confiança mútua. Se ele, né, se existe, então a organização consegue, né, ir para a plenitude e o P, né, voltar o seu propósito, assim, estar a pleno vapor. Né? Então, como é importante, né, que chegue, né, assim, nessa plenitude. Né? Observando aqui de um outro ponto de vista, do ponto de vista da toca-toca, né? Eu falei que da aristocracia comprando uma toca-toca. Mas uma toca-toca também, como ela está ganhando muito mercado, né? Ela acaba se sentindo, né, poderosa. Então ela olha para aquela empresa, né, grande, né, mas que já está na aristocracia, e vai lá e a toca-toca decide comprar uma empresa na aristocracia. E o que acontece? A empresa na toca-toca acaba se perdendo também. Por quê? Porque a empresa na toca-toca ela não tem controle, o lado do administrar dela, ela não consegue nem administrar a si mesma ainda. Né? Então, como que ela ainda vai administrar uma empresa do tamanho com os problemas de uma já na sua aristocracia? Então, cada um desses estágios de vida tem os seus problemas normais, né, e os problemas anormais. Se nós não cuidarmos dos problemas em cada um desses pontos, eles vão se tornar crise em algum outro momento. Né? Vamos observar aqui também essas curvas menores aqui. Por exemplo, no namoro, quando ainda os fundadores estavam desejando, puxa, eu vou criar essa empresa, né, ela vai funcionar assim, assado, puxa. Então, se ela só tiver o E, só o lado do empreendedor, da ideia, e não tiver nada de P, nada de A, nada de I, ou seja, ela não entrar em ação, e acabar perdendo o interesse do fundador, ou seja, esse namoro vai ter virado apenas um caso. Né? Mas se, puxa, tem um sócio, ou ele mesmo, não, tá aqui, né, vamos, primeiros R$ 500, vamos começar a empresa. Né? O P nasce, e aí vem os problemas, assim como nasce um bebê. Né? O bebê chora, de tempo em tempo acorda, de tempo em tempo tem que tomar muito leite, mas são problemas normais.
Se eu falar que ele chora de tempo em tempo, né, tá, com todas essas características do bebê, mas é o presente de uma empresa com seus, sei lá, 40 anos de idade, aí sim é uma patologia. Mas para uma organização na infância, não. Né? Então, o que acontece? A infância, quando consegue passar da infância, vai para o toca. Se ela não passar, se ela não conseguir, seu fluxo de caixa não conseguir estar sendo resolvido, né? E também ela não conseguir, né, que os seus clientes, o mercado, né, se interessem por o que ela está fazendo, ou não está atendendo bem, o que acontece? Ela pode ter uma mortalidade infantil. Se ela conseguiu passar para a próxima etapa, né, próximo estágio do toca-toca, ou seja, as pessoas estão interessadas, estão comprando e tal, ela vai avançar, mesmo com o seu baixo A, baixa parte administrativa, né, enquanto ela estiver sendo administrada pelos fundadores. E pela experiência que o Dr. Adiz esteve visitando e estudando vários países, né, ela não passa da terceira geração. Ou seja, vai do pai para o filho, para o neto, e depois acaba caindo na cilada do fundador, ou cilada familiar. Então, como conseguir fazer com que ela avance o controle? Ela tem que conseguir, né, se institucionalizar administrativamente, ou seja, existir independente do seu fundador, de forma administrativa. Mas tem mais um ponto importante, voltando aqui para a plenitude. O que faz evitar, lembram que eu disse que na plenitude é importante pegar uma nova curva, mas o que é importante, como fazer para evitar, né, isso, como manter esse E grande? Também independente do fundador da empresa ou da organização. É fazendo com que o E, né, seja descentralizado. Né? Vamos fazer uma reflexão. Assim, numa estrutura pode ser feito delegar, né? Quando se fala delegar, ou pode se descentralizar. Delegar é delegar o P, é o que tem que ser feito. Mas ainda o E está na cúpula da organização, né? Na diretoria ou nos níveis acima, que é o nível estratégico. Quando eu quero descentralizar, eu descentralizo o E. Eu faço mais níveis da organização, né, assim, estarem participando com o E. Principalmente os níveis intermediários, porque os níveis intermediários de uma empresa, né, nós temos a base da empresa, temos o topo da empresa, e os níveis intermediários, eles sofrem pressão de cima e de baixo, de cima e de baixo, né? Então, como é importante fazer, né, numa empresa essa descentralização para que o E participe também, né, na elaboração, né, dos planos futuros. Mas se o E não foi treinado, e ainda a palavra treinar é algo também bem interessante, porque nós só conseguimos ser treinados em algo que nós já despertamos para aquilo. Né? Então, primeiro precisamos desenvolver, né, essas características do P, A e I, né, em nós mesmos, né? Então, tem até um livro que eu pude ler que fala sobre o cérebro, que o nosso cérebro, né? Que o nosso cérebro tem o hemisfério direito, esquerdo e tem os quadrantes, né? O hemisfério direito posterior, anterior, hemisfério esquerdo posterior, anterior. E interessante, lendo sobre eles, cada um representa uma dessas letrinhas aqui. Um está preocupado, né, em trabalhar com as pessoas, que eu me lembro, o hemisfério direito posterior. Então, vamos trabalhar coletivamente. O hemisfério direito anterior está preocupado com as ideias, né, não, nossa, puxa, podemos fazer melhor isso. Já no hemisfério esquerdo, né, o anterior, né, está preocupado em manter as coisas mais sistematizadas, no detalhe, e o hemisfério esquerdo posterior não, me fala só o que tem que ser feito, eu vou fazer. Então, mesmo internamente, no nosso cérebro já existe isso. E tem algum que se destaca. Inclusive,
É, nesse curso que eu estou fazendo com o Dr. Dias, bem interessante, ele apresenta até um livro de um médico, o Dr. Abravanel, que fala, inclusive, de como as glândulas do nosso corpo, né, tiroide, adrenal, godonal e a outra pituária, eu acho que é esse o nome, também estão associados a isso. E às vezes a gente come até, né, para satisfazer o funcionamento dessas glândulas. E o excesso de fazer funcionar essas glândulas pelo que ela vai trabalhar acaba sobrecarregando uma delas, como é importante a gente equilibrar. Então, como criar um balanço de PAI? Isso depende das pessoas, né, de estarem, despertarem que esses quatro são importantes. São conflitantes, né, mas são importantes. São conflitantes porque o lado do produzir e o administrar está olhando para o curto prazo, o lado do empreender, do integrar, está olhando para o longo prazo, entre outras coisas que vou abordar num outro livro. Mas primeiro precisamos despertar que os quatro são importantes, até para quando nos relacionarmos e nesse espírito de respeito, queremos aprender com o outro, entendendo, puxa, esse papel que eu não estou desempenhando bem, o outro tá, ele é importante eu aprender com o outro também. Então aí nós vamos, né, tendo uma relação melhor, independente do estado de humor das pessoas. Foi a metodologia DISES criou algumas ferramentas possível para que de uma forma produtiva, né, e que crie sinergia, ela consiga levar para que um grupo de pessoas com essas características diferentes possam, né, avançar e sair contentes, inclusive. É um assunto que eu pretendo estar tratando no outro momento também, sobre esses estilos, né, PAEI. Para finalizar essa parte, gostaria só de abordar o estilo da liderança, né? Em cada uma dessas fases, o estilo da liderança, ou do presidente, ou do CEO, ou do diretor executivo, né, ele precisa mudar. Ele precisa mudar porque, né, no início, qual o principal dos papéis ou dos estilos ele precisa ter? O E, o empreendedor. Se ele não tiver com um E forte, a organização, né, ele não vai querer, né, abrir uma empresa, abrir a sua organização. Então, como eu estou vendo que a bateria está acabando aqui, eu vou estar finalizando já essa apresentação, né? Em termos do espírito de liderança dos demais, o P, por exemplo, ele tem que, quando está na infância, o P tem que ser mais forte no líder, né? E no toca-toca, o E tem que voltar. E na adolescência, o estilo do líder deve ser um A. E na plenitude, o estilo do líder deve ser o I. O integrar, porque vejam que o I está pequeno. Então, o líder tem que ser o que integra. Mas também é aquele que tem um E na manga para pensar sempre no futuro, não deixar o E cair. Vou finalizar, né? Um grande abraço a todos. Espero que venha contribuir bastante essa apresentação. Um grande abraço a todos.